Nossa preocupação é discipliná-los um bocadinho, dar-lhe um bocadinho o espírito da equipe, não é? Para se deixarem comandar por nós, aplicando toda a sua longa prática de caçadores, e de homens do mato. Composto por vários escalões, o Corpo de Voluntários apoiava a defesa das cidades e das empresas. Na retoma da atividade económica nas regiões em guerra, a prioridade era então a segurança das fazendas. Há quanto tempo estão vocês aqui nesta fazenda de São Brás? De São Brás estamos há 4 ou 5 dias, tanto, 4 dias de trabalho. Quantos homens têm sob o seu comando? 555 indígenas, 78 brancos e 19 capatazes. Devo frisar que tenho a companhia fragmentada, Sim. Isto é, com 2 pelotões a trabalhar isolados, Sim. com 2 grupos distintos. Trabalho uma que está na fazenda Lefígio, após ter feito a colheita da fazenda Heitor. A chamada Batalha ou Campanha do Café tentava impedir que Angola comprometesse a sua quota no mercado internacional. Para isso, o Corpo de Voluntários montava segurança nas roças onde se fazia a colheita, protegendo os trabalhadores bailundos de eventuais ataques. Têm colhido muito café? Apanhamos, sim senhor. Muito café e continuam a apanhar, sem medo do bandido, não? Não tem medo do bandido? A gente temos. Apesar da atividade rebelde, na região de Carmona terá sido possível apanhar cerca de 70% a 80% do café. Em relação ao ano anterior, 1960, a produção sofrera uma quebra da ordem dos 10%. Estes resultados e algum apoio concedido pelo governo animavam as expectativas dos agricultores. A minha conta ao futuro é que eu serei dos últimos a sair do Songo. Será dos últimos Dos a sair? últimos a sair do Songo. Como já dei provas, eu e cerca de 2 centenas que estávamos ali assim, que estivemos cerca de 70 dias sem nos despirmos de noite, enquanto, enfim, não veio tropa. Quer dizer, agora a situação melhorou um bocadinho? Bastante, muito. E espera-se que continue a melhorar? Melhorar, pois, que nós não estamos cá para outra coisa, porque isto é nosso. O Soba nasceu aqui, os meus filhos também são daqui, também aqui nasceram. Este era o discurso em que os colonos acreditavam. E agora tinham até mais razões para acreditar. Com a intervenção da tropa, a economia resistia ao colapso e começava a ser possível a circulação nas principais vias. O dispositivo operacional existente 5 meses antes, a quando da revolta de 4 de fevereiro, sofrera grandes alterações, sobretudo na zona afetada pela sublevação. A presença militar é agora bastante maior, assente principalmente em unidades de caçadores especiais. O dispositivo que interdita a fronteira já está montado. O Estado-Maior considera reunidas as condições para a primeira grande ação militar da guerra. A Operação Viriato. Mais de 1.200 homens avançam para Nambuangongo, centro operacional da UPA, a 180 km de Luanda. Tivemos logo na Pedra Verde o primeiro batismo de fogo com um morto e 2 feridos. A partir da UCA, onde estávamos aquartelados, foi-nos dada a ordem para irmos para a Ponte do Denjo, ocupar a Ponte do Denjo. Essa ponte foi ocupada por um pelotão da minha companhia. E aí fizeram os preparativos para a tomada de Nambuangongo. Portanto, logo a seguir à Ponte do Denjo, tivemos também que fazer a reconstrução da Ponte do Luíca, reconstrução esta que nos custou mais uma vida. A nossa chegada ao UCA, nós vimos desde cá de baixo, onde estava propriamente a povoação, até à fazenda do Cunha Irmão, ao longo da estrada estavam postes com cabeças. Isso, logo à nossa chegada, foi um primeiro choque bastante violento. E essas cabeças eram cabeças de quem? Não, eram cabeças de terroristas abatidos. Eu próprio discordei disso, achei que era um bocado selvagem. Estavam eles convencidos, pelos feiticeiros, que se morressem com a bala de branco não mata. Portanto, se caírem com a bala de branco, os soldados, não morrem, a não ser que sejam mutilados. E, portanto, havia necessidade de cortar a cabeça a um e ao outro para dizer aos que sobreviveram que estavam em perigo também de não ressuscitar. São assim os primeiros contactos com a guerra dos homens do Batalhão de Caçadores 96. Entre esses militares que viveram a primeira grande operação do conflito, estavam os 4 convidados que aceitaram regressar a Angola, 40 anos depois, para acompanhar esta reportagem. E entre os seus inimigos na marcha para Nambuangongo, 2 homens, com quem só se encontram após entrevistas separadas. 2 comandantes da UPA, cujas forças estavam divididas por áreas. Então, a área do Kikunzu, Nambuangongo, o delegado era o Fernando Mané Maiago.
A missão de reocupar Nambuangongo, situada na região montanhosa dos Dembos, foi dada aos batalhões de caçadores 96 e 114 e ao esquadrão de cavalaria 149. Avançam por vias diferentes, apoiados por artilharia, engenharia e aviação. Da zona de Quibache parte o batalhão 96 do tenente-coronel Armando Massarita. Dirige-se para a ponte Rio Dange, inflete para norte e progride por Mucondo, Quicundo e Muxaluando. Do Ambris para leste, pela estrada de Quimbumbe e Zala, avançará o esquadrão de cavalaria 149, sob as ordens do capitão Rui Abrantes. De Luanda, pelo eixo central, Cachito-Nambuangongo, o mais direto, marchará o batalhão de caçadores 114. É comandado pelo coronel Oliveira Rodrigues, mas não conseguirá chegar ao destino. O meu batalhão foi surpreendido por cerca de 500 terroristas, quase todos de calças ou calções azuis e umas camisas mais ou menos brancas e uma faixa branca na cabeça, e com katanas canhanguns e uma outra arma automática, mas caíram sobre 3 viaturas de uma cabeça de uma coluna e que nos causaram 6 mortos, nessa altura, 5 mortos e 13 feridos, e nós causamos mais de uma centena e até depois apanhamos uma carta de um fulano que se escrevia que teriam morrido mais de 150. Fortemente flageladas, as tropas do coronel Oliveira Rodrigues acabam por abandonar a missão ao fim de algum tempo. Para a UPA era uma vitória. Bloqueando as estradas e montando emboscadas, os rebeldes travavam a marcha das forças militarmente incomparáveis do batalhão 114 e da mesma forma tentam opor-se ao avanço do batalhão 96. Para impedir o inimigo para não avançar, esses embondeiros, chegamos a cortar, fechar a estrada, fazia buracos na estrada, por exemplo, faça uma vara grande que o carro não pode atravessar. Eles tinham com certeza vigias que transmitiam essa informação da deslocação de uma coluna e tinham pontos estratégicos protegidos pela densa mata que bordejava as picadas, e era aí que eles se instalavam. A maca nós, por exemplo, a estrada está assim, essa é a estrada. Aqui tem a vareta das estradas. Vocês aqui no buraco das varetas, onde vocês ficam assim, deitados no chão. Cobrir mesmo o capinho, cortam o capinho mesmo, põem a cobrir mesmo a areia e tudo. Para ninguém não dar a conta ao inimigo que aí tem pessoas aí escondidas. Na berma da estrada, à direita da coluna, uma série de trincheiras individuais meticulosamente construídas, todas elas com itinerário de fuga para a floresta. O inimigo preparara com excepcional cuidado uma emboscada à coluna em terreno estrategicamente ideal. Então, depois os brancos começaram a entrar. Vinham na linha do Dange. Nós fomos comunicados que as tropas estão a vir. Toda a gente, quando chegavam ali na ponte, os carros estavam a avançar, quando toda a gente estava a sair no chão, a tropa já não tinha medo de fazer tiro. Estavam cheios de medo, estavam a oferecer as armas, podem me matar. Então, as armas foi poder. Ali onde possuímos as primeiras armas, enquanto trabalhamos com katana e canhangulos. Os canhangulos, certos canhangulos, foi utilizado jindungo lá dentro, com jindungo. Você faz um tiro aquela fumaça provoca tosse. Os primeiros verdadeiros embates do batalhão 96 ocorrem após a passagem da ponte do Dange e depois de atingido o rio Luica, sobre o qual foi construída uma passagem quando a coluna partia para Mucondo. Primeiros feridos